Benedicti. Kilcacht gus mó siol nandru. Gratitude for this opportunity to be here in this incarnation upon this planet. Gratitude to the gift of life we've been given, to all our ancestors lined up behind us. We are the reality of their dreaming. No kumana yoshibu. Let us come together in one mind, as one heart and one body. Ay ay. Hatun apo kamba ursa tami manyani. Sumak yuaita, sumak shungutan yukanchik takui. My name is Jyoti. I'm one of the wisdom keepers. An amazing circle of beings that have come from all different parts of the world because we were called here. Our First Nation peoples have a way of life that is sacred and has been given to them by this Mother Earth and Father Sky, and it is the remedy of this time. That I am sure of. Personas que viven con la nueva tecnología es que están muy separados de la naturaleza. Hace que no puedan tener ese viaje con el corazón, la mente y el espíritu. それを教えていたのが先住民族であり、長老たちであり、シャーマンたちでした。本当にその意味を知ってる人たちがもう隠れていないでもっと表に出てきた。Our mother is crying. She is literally crying to her children for help. So the message that she brings today is, are you listening? Allow yourself to feel. La contaminación de los ríos, la contaminación de los océanos, el fuego en la Amazonía. Los desastres naturales están viniendo. ¿Cómo es posible la gente no puede sentir o ver eso? We are listening. You have called us to wake up in this time. Help us stay strong so we can march forward now on a planet with one heart. We're able to feel through direct experience what it's like to come together like our ancestors once came together, to reflect, to pray, to listen. Es por eso los indígenas estamos viajando a muchos lugares para poder ayudar, para que la gente pueda conectarse con la naturaleza y especialmente con su corazón. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está aqui. É uma honra para mim poder estar anfitriando esse espaço com essas três pessoas que eu admiro muito. A mediação dessa palestra não ia ser feita por mim, mas a pessoa não pôde estar presente. Então, eu peço licença para estar aqui nesse espaço e falar sobre esse tema que é tão importante.
E acho que o mais importante do nosso tempo, diante de tudo que está acontecendo no mundo, acho muito bonita a mensagem desse vídeo que fala sobre a gente sentir novamente. E quando a gente se conecta com essa força da natureza, com a força da vida, é o que nos dá a energia para a gente ir além, para a gente lutar, para a gente conseguir atravessar tantas dores que a gente vive hoje coletivamente, diante de tantas crises, e a gente se levanta e a gente se afirma. Existe um lugar, existe um caminho e existe um horizonte. E o Bem Viver vem trazer esse horizonte imaginativo, né? Uma oportunidade para a gente recriar o nosso mundo. E não é simples, não é óbvio, mas tem uma sabedoria antiga, bem antiga, que pode dar muitas pistas para a gente. Então, obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. Obrigada por estarem fazendo parte desse projeto, Festival Íris, que fala sobre a gente poder resgatar essas visões ancestrais, né? Um olhar ancestral para o futuro, para que a gente consiga se reconectar com essa cosmovisão de integração com tudo que é vivo, com essa teia que tudo rege, e unir a contemporaneidade, e unir as novas tecnologias, e unir ao que se faz presente dentro da nossa sociedade complexa e massificada, e criar novos caminhos que sejam, de fato, um bem viver para todos nós. Então, gostaria de começar aqui com Eliane Potiguara. Eu vou apresentar primeiramente eles três. Eliane Potiguara é contadora de histórias, é poeta, ativista, professora, empreendedora social de origem étnica potiguara. É escritora que corre o mundo e escreve os caminhos e descaminhos da vida. Eliane é embaixadora universal da paz em Genebra por uma entidade suíça ligada à Organização das Nações Unidas. Possui 7 livros publicados, dentre eles o chamado A Cura da Terra. Tucumã, que significa semente, faz parte da aldeia Pataxó, de Coroa Vermelha, na Bahia, no sul da Bahia. É ativista, estudante de gastronomia, comunicador, colaborador no Mídia Índia e influenciador digital indígena. Por fim, Tiago Ávila é ativista socioambiental e cofundador do movimento social Bem Viver. Ele organiza comunidades agroecológicas para a regeneração dos biomas a partir de agroflorestas e projetos de bioconstrução e combate à fome. Foi preso 2 vezes no último ano por tentar impedir o despejo de comunidades catadoras sob a acusação de crime ambiental. Parece uma piada. Então, gostaria de começar com você, Eliane, se você quiser trazer sua força, suas palavras, e ali. E o que para você é o bem viver, e o que você deseja trazer aqui ao público no dia de hoje? Bem viver, para mim, pessoalmente, porque a gente começa conosco mesmo, né? A transformação, a revolução, a modificação de tudo começa primeiro dentro de nós. Não adianta ir para o palanque, não adianta fazer nada se você mesmo não mudou. Então, você tem que, em primeiro lugar, mudar. Então, para mim, é um prazer muito grande de estar aqui neste local, porque eu estive aqui há 30 e tantos anos atrás. Eu tenho 72 anos e eu estive aqui com 20 e poucos anos e para um evento quando os caiapós vieram. Não sei se alguém lembra que vocês eram pequenininhos. Não, vocês não eram nascidos. A gente fez aqui uma grande reunião sobre retomar alguns territórios, né? Coisa que o pessoal hoje vem fazendo, que é retomar determinados lugares que são nossos, onde estão nossos ancestrais, onde estão enterrados nossos umbigos, onde estão a nossa força maior, né?
Então, eu fico muito feliz, porque aqui, essa casa, ela fez parte também desse processo. Aí, para lembrar isso, eu queria ler um pedacinho para vocês. É uma oração. Eu escrevi essa oração também já nessa época, em 1979, mais ou menos. Diz assim, eu não vou ler todo, porque é muito grande. Parem de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada. Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz. Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão. Chega de matar minhas cantigas e calar a minha voz. Não se seca a raiz de quem tem sementes espalhadas para brotar. Não se apaga dos avós rica memória, veia ancestral para se lembrar. Não se aparam largas asas, que o céu é liberdade e a fé é encontrá-la. Rogai por nós, meu pai xamã, para que o espírito ruim da mata não provoque a fraqueza, a miséria e a morte. Rogai por nós, terra nossa mãe, para que essas roupas rotas e esses homens maus se acabem ao toque dos maracais. Afastai-nos das desgraças, da cachaça e da discórdia. Ajudai a unidade entre as nações. Alumiai homens, mulheres e crianças. Apagai entre os fortes a inveja e a ingratidão. Dai-nos luz, fé, a vida nas pagelanças. Evitai, ó Tupã, a violência e a matança. No lugar sagrado junto ao igarapé, nas noites de lua cheia, ó Marçal, chamai os espíritos da rocha para dançarmos o toré. Trazei-nos nas festas de mandiocas e pajés uma resistência de vida, após bebermos nossa xixa com fé. Rogai por nós, ave dos céus, para que venham onças, caititus, siriemas e capivaras. Cingir Rio, Juruena, São Francisco ou Paraná. Cingir até os mares do Atlântico, porque pacíficos somos, no entanto. Mostrai nosso caminho feito boto, alumiai para o futuro nossa estrela. Ajudai a tocar as flautas mágicas para vos cantar uma cantiga de oferenda ou dançar num ritual Yamacá. Rogai por nós, ave xamã, no Nordeste, no Sul, toda manhã, no Amazonas agreste ou no coração da Cunhã. Rogai por nós, araras, pintados ou tatus. Vende em nosso encontro, meu Deus Nhenguiru, fazei feliz nossa Mintã, que de barrigas índias vão renascer. Dai-nos cada dia esperança, porque só pedimos terra e paz para nossas pobres, essas ricas crianças. Essa oração, eu não poderia deixar de dizer essa oração, porque essa oração fez parte desse momento quando nós estávamos aqui há 3 ou 3 décadas, mais ou menos, porque foi quando eu escrevi, e na realidade não fui eu que escrevi, sabe? Aquilo que nós estamos dizendo aqui, falando sobre nossa ancestralidade, sobre a nossa força, porque tanta coisa aconteceu nesse mundo, tantas, eu poderia ficar de manhã até a semana inteira, dizendo todos os distúrbios, todos os massacres que os povos todos do mundo passaram, e nós, como povos indígenas, continuamos aqui. Nós temos uma resistência sagrada, sim. Nós temos uma ancestralidade forte, sim, e foi essa ancestralidade que me fez de objeto para escrever essa oração pela libertação dos povos indígenas, que de mais de 3 décadas de existência, ela ainda existe e ela é atual hoje. E ela faz parte desse contexto aqui, do bom viver, desse bem viver. Então, eu me emociono, fico muito feliz por estar de volta nessa casa, né, com outras pessoas, outros formatos, outras caras. Eu fico muito feliz de eu estar nessa 7ª década da minha vida e vocês continuam vindo neste mesmo lugar, nessa mesma água, nesse mesmo céu, porque todos somos iguais.
porque temos um só pensar. Se você é atraído por essa força, é porque você está dentro dessa luta, a luta indígena, que nós precisamos diante da falta de empatia que o povo brasileiro não tem conosco desde o período da colonização. Eu peço, eu clamo, eu imploro, sejam empáticos com a luta indígena, porque nós somos os primeiros povos desse país, as primeiras nações. Obrigada, Eliane, pela sua fala. E gostaria de passar a fala, então. Só queria trazer aqui, me lembrou uma coisa, que você falou da água, né? Essa ser a mesma água. E se a gente pensa na água, né, como a gente está dentro de um sistema fechado, que é o planeta Terra. Então, a gente chove, se a gente reza para a água, e a água evapora, e chove e leva para outro lugar, essa água alguém recebe no outro lugar. E essa água, em algum momento, volta para a gente. Então, a reza dos nossos ancestrais chega até nós hoje. E a nossa reza também chega para os nossos futuros filhos, netos. Então, obrigada pela sua fala. E Tucumã? Boa noite. Eu acredito que é boa noite já, né? Daqui a pouco mais. Então, eu fiquei muito emocionado com a fala da nossa parente, porque me sinto super representado, né? Ela falou que quando ela tinha 20 e poucos anos, ela estava aqui, então estou eu aqui com 20 e poucos anos também. E podendo falar, não só pelo meu povo, né? Eu falo pelo meu povo, sim, porque sou nascido e criado dentro da minha comunidade, eu sei a luta que eles passam no dia a dia, eu sei como foi difícil chegar nesse lugar que a gente está chegando aqui hoje, mesmo sendo jovem. Eu acho que, assim, a idade nossa de registro não conta com a nossa idade de luta, né? Porque a gente vem aí com a idade de luta dos nossos ancestrais, que vem trazendo com a gente os conhecimentos, as sabedorias, e isso é o bem viver também. Porque a gente aprende a viver com os nossos mais velhos, a gente consegue escutar eles. Os nossos mais velhos, para a gente, não sei como que é na comunidade do não indígena, na vida do não indígena, mas para a gente, os nossos mais velhos são livros vivos, são bibliotecas inteiras vivas. Então, a gente tenta aprender o máximo possível. A gente nunca vai aprender 100% da sabedoria do nosso mais velho, do nosso ancião, porque ele sempre deixa um segredinho ali. Muitas das vezes, a gente está conversando com o mais velho, ele nunca fala diretamente o que você quer saber. Eles geralmente jogam alguma coisa para você tentar, no futuro, você vai parar no momento ali e falar: nossa, era isso que meu avô, minha avó, meu tio, meu pajé, meu cacique queria falar para mim, e eu não consegui descobrir naquele momento. Então, a gente aprende a viver, só basta querer escutar. Eu acho que falta isso na civilização do não indígena: escutar os mais velhos, escutar, poder ouvir eles e saber o quanto que é importante, o quanto de sabedoria tem uma pausa para você conversar com o mais velho. Então, eu separei alguns pontos aqui antes para poder falar. Eu vim lendo um livro que é muito interessante, que é O Casamento entre o Céu e a Terra, de Leonardo Boff. Não sei falar o nome dele, o sobrenome dele direito, que é estrangeiro, né? Mas tem uma parte dele que é muito interessante, que ele fala assim: teremos descoberto 1000 razões para viver, mais e melhor, todos juntos, como uma grande família na mesma aldeia comum, generosa e bela, o planeta Terra. Eu acredito, assim, que independente da sua religião, independente no que você crê, eu acredito que, primeiramente, o nosso planeta Terra é o que a gente tem que crer, tem que acreditar e tem que defender. Porque sem ele, sem a proteção da nossa mãe natureza, da nossa floresta, sem ela em pé, os nossos céus vão cair em cima da gente, a gente não vai saber lidar com isso, como não está sabendo lidar agora. Então, defender o nosso planeta, para que a gente um dia possa estar em um lugar descansando em paz, realmente em paz, e sabendo conviver com isso, sabendo viver, e como que a gente fez a nossa parte no mundo, né? Os povos indígenas vêm segurando isso há muitos e muitos anos, mas não é um dever só nosso. Tiago está aqui para provar isso, que não é um dever só nosso.
a luta pela defesa do meio ambiente, a luta pela defesa da Mãe Terra, a luta contra o desmatamento. Isso tudo afeta vocês também. Não é só a Amazônia, não, mas a Amazônia, ela é muito grande e o mundo depende dela. Os outros biomas nossos, do nosso Brasil, eu sou da Mata Atlântica, eu sou do povo Pataxó, do extremo sul da Bahia. A gente vem sofrendo com desmatamento também, principalmente na minha região, pela área da hotelaria. Então, a gente vem sofrendo com a falta de demarcação de territórios também. Mas quando tem queimada na Amazônia, quando tem desmatamento, quando tem invasão dentro de território indígena, a todo momento, como vem acontecendo, quando uma criança indígena morre sugada pelo garimpo, isso dói na gente também. A gente acaba sofrendo com isso. Muito de vocês não percebe o quanto é sofrido para a gente ver uma criança morrendo. Uma criança. Uma criança que tem um futuro muito pela frente, que tem muito que aprender sobre a sua cultura, sobre o seu povo, sobre a defesa que ele vem enfrentando desde quando nasce. Porque a gente não vai para a luta, a gente nasce na luta. O indígena nasce na luta. A gente não vai para a luta, não. Nosso mais velho fala, você não vai para a luta, você nasceu na luta. Continua lutando, para que os seus futuras gerações tenham onde pisar, como minha avó fez. Minha avó é um grande orgulho para mim, que ela lutou, ficou na frente de caminhão, de trator, para que a casa dela, o território que ela estava ali, onde hoje é demarcado, tivesse para os seus netos, para os seus filhos morar. E hoje a gente tem um território para morar, por conta dela. O cara que estava dirigindo o trator, ele simplesmente falou assim, não, senhora, eu prefiro perder o meu emprego do que passar e derrubar a casa da senhora. Então é uma luta dos nossos mais velhos para que hoje a gente tenha um lugar para viver, um lugar para morar e acreditar nisso. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Deixa eu ver se eu tenho outros pontos. Tenho, sim. Mas, primeiramente, quero agradecer pelo espaço. Muito obrigado pelo convite, né? O Bem Viver, Festival Íris, porque a gente precisa desses espaços. Eu acho, aparentemente, que é um pouco d'água aqui. Quem puder trazer para ela, eu agradeço. A gente precisa desses espaços para poder mostrar a nossa visão. Quem é o indígena realmente? Será que é aquele indígena que vocês aprendem na escola? Aquele indígena que tem que viver em 1500, tem que estar preso no tempo para ser indígena. A gente não pode estar de roupa, a gente não pode estar com o celular na mão, a gente não pode andar na cidade, porque a gente não vai ser mais indígena. E hoje em dia a gente está aqui para poder mostrar isso a vocês. Esses espaços são importantes para mostrar para vocês as nossas visões diferentes de mundos. Os povos indígenas, a criação do universo para cada povo é uma visão diferente. É um mundo diferente. Para o meu povo Pataxó, a gente acredita que a gente veio do Chopai. Chopai é o primeiro indígena a pisar na terra, para a gente, na nossa crença, na nossa criação. Ele se sentia muito sozinho aqui nesse mundo vazio. Ele chorou de tristeza, e quando ele começou a chorar, choveu bastante. Cada gota de chuva que caía no barro, nascia um Pataxó. Quando ele viu que o mundo todo, nosso território, estava habitado por Pataxó, ele sumiu, porque o dever dele ali estava cumprido. O povo Pataxó tinha nascido do barro e da chuva, da água do mar também. Nosso povo, meu povo, é da beira do mar. Foi o povo que enfrentou esse primeiro contato com a colonização, que onde vem o termo descoberta do Brasil. Foi no meu território, foi na minha comunidade. Mas não foi descoberto, foi invadido. E a gente está aqui para poder provar isso. Mais de 500 anos de resistência, de persistência, de perseverança e de muita luta, para mostrar para vocês que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. E em todo o território brasileiro é terra indígena, é território ancestral. Então a gente tem que respeitar, tem que acreditar e tem que saber mais, buscar saber mais desse território que vocês pisam hoje conhecem como Brasil, mas que muitos povos atualmente sabem que esse território foi muito conhecido também, é muito conhecido como Pindorama, que foi um dos primeiros nomes dados a esse território que vocês conhecem como Brasil. Eu acredito que é isso, a gente vai construindo essa conversa, né? Com o tempo aqui passar. Mas muito obrigado a todos vocês. Boa tarde, espero que vocês estejam bem, que todo mundo que vocês amam, com quem vocês partilham a vida, estejam bem também.
Queria pedir licença aqui, essa companheirada fantástica dessa mesa, né? Começar por Eliane. Que massa ver tanta experiência, né? Tanta potência da luta indígena, histórica, ancestral, e que ela traz com muita memória e com muita poesia também. Prazer estar aqui contigo, companheira. Já tive na aldeia na Baía da Traição, onde o povo potiguara se origina, né? E ali é um lugar inspirador, assim. O povo potiguara realmente é maravilhoso. Pedir licença também para chegar. Tucumã, um grande guerreiro indígena, companheirada. Você vê um jovem aqui falando, né? E precisa ver ele lá no acampamento Terra Livre. A força dele ali para enfrentar o desmonte ambiental, para enfrentar o ecocídio, para enfrentar o genocídio. Essa galera que está chegando é muito massa, velho. Tamo junto. E queria pedir licença também à Nikita, companheira fantástica aqui. Queria agradecer também a Natasha, a Cone, toda a família aí do Festival Íris. E cada trabalhador e trabalhadora que participou desse processo aqui. Irmãos que estão aqui na mesa de som, companheirada que está trabalhando na alimentação, pessoas que estão ali na entrada. Tudo que a gente está vivendo aqui é possível por conta da conjunção de dois fatores. Trabalho, força de trabalho e um sonho coletivo ali em integração com a natureza. É muito bonito a gente ver isso, porque no fim, esse espaço aqui só está de pé e nesse momento ocupado por ideias transformadoras, por ideias que são totalmente diferentes do que a hegemonia do sistema atual quer colocar para nós. Esse espaço só está de pé por força de trabalho humano. Eu, sinceramente, não sei qual é a origem desse lugar aqui. É muito bonito. Mas, normalmente, a gente tem um negócio de que lugares bonitos foram construídos a muito suor e muito sangue do povo trabalhador, né? Que, nesse momento, a gente considere que esse espaço aqui é um espaço ocupado pelo Festival Íris e que está ressignificando esse espaço aqui como lugar para irradiar amor, para irradiar esperança, irradiar ideias transformadoras para a sociedade, né? Bom, eu fico feliz de poder estar trocando essa ideia com vocês mesmo. Eu sou um socioambientalista, né? Tenho 35 anos e há 17 anos, pessoal, descobri meu grande propósito de vida, que era ser uma formiguinha colaborando para a transformação do mundo, e isso me obrigou a tentar entender o mundo que a gente vivia. E essa caminhada de socioambientalista escancarou umas coisas na minha cabeça que foi difícil ver aquilo, assim. Quando eu entendi que a sociedade que a gente vive é repleta de exploração, de opressões, de destruição da natureza, meu chão caiu, assim. Naquele momento eu falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu percebi que a exploração era uma parada muito punk mesmo, assim. Naquela época, a gente estudava a quantidade de mais-valia que era explorada da força de trabalho de alguém, e eu vi uma trabalhadora da Johnson & Johnson, lá em São José dos Campos, que ela produziu o equivalente ao salário dela em valor, na linha de montagem, em 12 segundos. E todos os segundos seguintes ela continuava trabalhando. E depois daquele minuto que ela continuou trabalhando, trabalhou mais 60 minutos para dar 1 hora. E depois todas as horas para dar aquele turno, todos os turnos para dar aquele dia, todos os dias para dar aquela semana e todas as semanas para completar aquele mês. Todo o excedente, além dos 12 segundos, foi trabalho explorado. Aí eu pensei, isso está errado, velho. E não era... A gente não está falando de um serviço forçado, pelo menos não fisicamente. Era um contrato de trabalho ali, CLT, inclusive. Só que estava errado ainda assim, porque a exploração da força de trabalho das pessoas não é correta. Isso vai além da mera desigualdade. É do quanto não é justo explorar a força de trabalho das pessoas. E aí depois eu fui percebendo, ao longo dos anos, que existiam fatores que faziam a exploração aumentar ainda mais. Questões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, várias outras coisas que aumentavam a exploração e colocava a pessoa sujeita à negação do direito à vida, do direito a ser feliz e se realizar de formas cruéis e terríveis. Hoje a gente teve uma mesa aqui muito importante sobre a luta das pessoas trans. E depois disso eu fui entender, e só depois, do quanto a sociedade que explora e oprime também é uma sociedade que destrói a natureza de forma sistêmica. E aí eu fui entender o desastre ambiental planetário e depois me assustei mais ainda quando eu entendi que o aquecimento global é uma imensa ameaça, mas sequer é a única, que tem a acidificação dos mares, que tem a quebra do ciclo do nitrogênio e do fósforo, que tem o buraco da camada de ozônio, que tem a poluição química e atmosférica, a perda da biodiversidade com a 6ª onda de extinção em massa, e tem a quebra do ciclo da água, a destruição dos biomas, e eu falei, caraca, que sociedade é essa que a gente vive? Eu falei de bastante problema agora, pessoal, só para vocês entenderem como é que eu me sentia 17 anos atrás. Naquela hora eu falei, caraca, tá perdido, né? E quando... Ele estava perdido, você achou agora. O importante é que, assim, não adianta a gente pensar em transformar a sociedade
negando a sociedade que a gente vive, fingindo que ela não existe, ou que basta a gente se esconder em algum canto ali, que essa sociedade terrível não vai alcançar a gente. Está aí o exemplo da Baía da Traição, está aí o exemplo de Coroa Vermelha, de que não basta a gente buscar nossos bons conviveres no nosso próprio território. Se tem um sistema que tenta invadir, que tenta massacrar, que tenta cometer um genocídio, um ecocídio, uma colonização. Então, naquele momento, eu fui entendendo, enquanto uma formiguinha, que tinha uma tarefa ali, de colaborar com essa transformação de mundo. E aí, por sorte, por puro acidente, eu estava lá na Bolívia em 2006, em janeiro, quando eu vi a cidade de La Paz em festa. E aí estava tendo uma situação lá que eu fui perguntar, o que está acontecendo? A pessoa falou, olha, é a posse de um presidente. E todo mundo em festa mesmo assim, eu fiquei impressionado com aquilo. E era a posse do Evo Morales, o primeiro presidente indígena eleito em 500 anos da invasão europeia na Bolívia. E ali eu ouvi pela primeira vez o bem viver, que no povo aimara chama de Sumacamanha, que é a sociedade boa, a sociedade bela, a sociedade onde você se realiza, né? E depois eu fui entender que o bem viver, ele também tem as expressões dos mais variados povos, né? Aí eu fui ver que o povo Quechua, por exemplo, chama de Sumacalça, e que o povo Guarani chama de Tecoporã, que você obtém a partir do Yanderecó, do seu modo de vida em comunidade. Fui entender também que em todos os povos originários pelo mundo também tem suas formas de buscar seus bons conviveres, como nos povos da língua Bantu em África, que tem o Ubuntu, como o Swadesh na Índia, como o povo indígena em Chiapas, no México, ou como o povo Kuna, no Panamá, também busca seus bons conviveres, como o povo palestino busca seus bons conviveres, apesar da colonização e apartheid que é imposta a esse povo há 75 anos já. Então, no fim, fui me percebendo que nós vivíamos numa sociedade que explora, oprime e destrói a natureza, mas que tinha um caminho, e o caminho era o bem viver. O bem viver, ele nega a ideia do desenvolvimento, qualquer desenvolvimento, seja um desenvolvimento pintado de verde, para dizer que é um desenvolvimento que é ecológico, seja um desenvolvimento que é pintado de rosa, para dizer que não é LGBT-fóbico, qualquer desenvolvimento é uma lógica que vai contrária à forma de vida harmoniosa na sociedade. O bem viver, na verdade, traz uma alternativa ao desenvolvimento em si, porque não é possível que a gente compre a ideia do desenvolvimento aqui, e eu queria até passar a bola para depois a gente poder conversar mais, mas não é possível, pessoal, que a gente aceite uma ideia que para nós, quando a gente analisa a história, parece tão evidente. Tucumã estava falando da invasão europeia, que eles chamam de descobrimento. Ali impuseram a nós, a partir de um projeto imperialista, uma lógica de que nós éramos primários exportadores, né? E naquela época nós éramos primários exportadores de pau-brasil. A força de trabalho era do povo indígena, e a matéria ali era o pau-brasil, né? O capitalismo sempre faz isso. Explora a força de trabalho e expolia a natureza. Então, explora a força de trabalho indígena, manda o pau-brasil para a metrópole. Depois mudou, depois veio a cana-de-açúcar, depois veio o café, depois veio a borracha e o ouro e vários outros ciclos. E hoje a gente ainda não vive um ciclo assim? Será que o centro do sistema não pensa a gente como um grande fazendão? Um grande poço de petróleo, uma grande mina a céu aberto, um grande cassino para especulação financeira? Quando a gente analisa a divisão internacional do trabalho, fica evidente que sim. E aí tudo isso é justificado na lógica do desenvolvimento. Que se a gente seguir fazendo isso de forma obediente, nós, povo brasileiro, nós vamos talvez um dia sentar à mesa dos países desenvolvidos. Isso nunca aconteceu com nenhum país, porque não foi feito para acontecer. Isso é uma mentira colonial, como eles tinham outras mentiras na época da invasão europeia. E aí a gente foi pensando como é que a gente conseguia construir um caminho diferente desse, né? Como é que a gente quebrava essa lógica do desenvolvimento. E o bem viver vem com essa síntese, essa possibilidade de sonhar uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta. Isso leva a gente para outro horizonte. Primeira vez que eu ouvi isso foi um pajé, Santier Tapuia Funiô, lá no Distrito Federal, uma pessoa de uma referência, uma das pessoas que mais me ensinou na vida. E ele chegou para mim e falou, Tiago, tu quer entender de verdade o que é o bem viver? O que você está fazendo aqui? E nós estávamos lá resistindo aos tratores, a gente passava o dia inteiro dormindo em cima da árvore, subindo em cima dos tratores, apanhando a polícia com muita violência naquela época. E eu era um jovem, né, que achava que sabia tudo, então eu falei, posso te responder? Aí ele, não me responde hoje não, me responde amanhã. Aí eu fui para casa, aí cheguei no outro dia com a resposta ensaiada na ponta da língua para falar para o Santier, né? Aí ele falou, aí eu falei, Santier, posso te contar o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, não, agora eu quero que tu reflita sobre qual é o teu papel na tua comunidade, não só o que você está fazendo aqui.
Aí eu falei, tá bom, então amanhã eu vou te contar qual é o meu papel aqui e o meu papel na minha comunidade. No outro dia eu fui lá, aquele jovem, né, abusado, feito um cão, porque enfrentava a polícia o dia inteiro ali também, né, e estava doido para poder falar e tanta coisa para dizer, né. Aí no outro dia eu cheguei, eu falei, Santier, posso te falar agora? Ele falou, não, agora eu quero que você me fale no terceiro aspecto. Qual o seu papel aqui, o seu papel na sua comunidade e o papel da sua comunidade na natureza da qual a gente faz parte? Aí ele me quebrou, porque eu realmente não tinha refletido sobre isso, assim. Eu falei, caraca, e não é verdade, velho. E eu comecei a pensar qual o papel que a gente está cumprindo aqui, né? Enquanto sujeitos históricos, no momento de um planeta em aquecimento, com tantos processos sociais que a gente precisa desafiar, qual é o nosso papel na nossa comunidade, uma comunidade que explora, oprime e destrói a natureza? E qual é o nosso papel, finalmente, enquanto parte da natureza? Essa talvez seja a coisa mais importante que o Bem Viver traz. Nós não somos uma espécie que é colocada aqui para colonizar e depois que a gente explorar tudo isso aqui em nome do lucro trimestral e explorar em outro planeta. Nós somos parte dessa natureza aqui. Quem ensina isso são os povos originários com muito mais propriedade que qualquer pessoa que vem do sistema de ensino da sociedade dita ocidental moderna. Então, fico aqui só nesse pontapé inicial aqui aprendendo com os dois irmãos aqui, muito feliz de estar nessa atividade. Valeu. Eu gosto muito dessa palavra que o Bem Viver traz, que é o desenvolvimento, né? Que a gente se desenvolve, a gente se aparta daquilo que a gente deveria estar se envolvendo, né? E eu acho que esse nosso sistema, que é esse projeto lagartixa, né? Do sistema econômico, que a gente extrai, a gente consome e a gente descarta e acha que vai para qualquer outro lugar. E o Bem Viver fala sobre esse ciclo, né? Sobre essa circularidade. E como é que a gente faz esse retorno? E essa ideia da gente poder, do círculo, né? O Renato Nogueira, que estava aqui presente ontem, ele tem uma frase muito bonita que ele fala, a roda, ela encarna a ideia de que cada um tem o seu lugar, né? E o Bem Viver ele traz isso. Então, qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade, sobretudo nós, brancos, né, dentro dessa sociedade moderna? E acho muito bonito, porque Eliane começou com essa fala de não adianta a gente ir para palanque falar se a gente não começar nesse lugar de dentro. Isso é muito forte. Então, queria passar novamente assim para vocês. Eu sinto que esse lugar da comunidade ele é muito fundamental e nesse ponto que a gente vive nessa sociedade individualizada, separada, isolada, que se cancela, que se afasta, né, que se aparta. Então, como é que a gente faz esse retorno? Como é que é possível que a gente faça esse retorno ao lar, né, ao nosso coração, a esse espaço de sentir, a esse espaço do coletivo? Então, queria trazer essa pergunta para vocês, deixo aberto para quem sentir de falar. E aí eu sinto que só quando a gente retorna, a gente assume o nosso lugar e aí a gente pode estar realmente a serviço desse coletivo. O professor Paulo Freire, há muitos e muitos anos atrás, ele trouxe essa grande reflexão de como a gente retomar mais a humanidade. O que significa essa humanidade? O que significa a gente compartilhar a solidariedade um com o outro? Então, a gente, ao meu ver, você está fazendo essa pergunta, como a gente pode seguir esse caminho? Para mim, em primeiro lugar, é através da escola. Então, quando a gente conseguiu a Lei 11.645, quando a gente conseguiu implementar essa lei, que foi, inclusive, promulgada no governo Lula, né? E depois entrou o outro governo, e o que o governo fez? Foi assim, um massacre. Primeiro, porque já não permitia mais o estabelecimento dessa lei. Segundo, veio a pandemia. Aí, mais uma razão para que as crianças não pudessem ter esse contato
com os escritores indígenas que vieram nesse bojo novo, nesse bojo moderno do movimento indígena, porque primeiro houve uma mudança radical na educação indígena. Isso aí foi um boom. Quando a gente conseguiu colocar nossos agentes, nossos professores, os nossos colaboradores indígenas, foi um grande passo. Foi um grande passo, porque quem pode dizer que educação queremos enquanto indígenas, senão os próprios avós, bisavós, tataravós, os nossos ancestrais, os nossos professores, os nossos agentes, o nosso povo dentro da nossa comunidade. Quem melhor pode levar a mensagem de unidade, de preservação ambiental, de luta, de unidade, de solidariedade? Quem? Nós mesmos. Darcy Ribeiro disse no seu livro que existiam 40 mil indígenas em determinado, uns 20, 30 anos atrás, 40 mil indígenas só, e que esses 40 mil indígenas estavam condenados a acabar. Então, eu me emociono, sabe? Eu me emociono porque destruição leva à morte. A morte leva-se, principalmente na cultura nossa, leva à morte da nossa cultura. E a nossa cultura é uma cultura imensamente rica. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dizer o que eu pensei, mas eu não posso esquecer, me lembra. Me lembra, porque eu não posso esquecer. Um exemplo de uma grande contribuição dos povos indígenas para a saúde. Eu tive um tumor na vista e no peito quando eu era criança, tinha uns 4, 5 anos. Minha avó, potiguara, me curou com uma mistura de visgo de jaca, teia de aranha e minhoca amassada. Era uma mistura que ela colocou no meu olho e no meu peito durante muito tempo, com uma folha sobre, como se fosse o band-aid, né? Mas era uma folha de couve ou de alface, e essa medicina foi que me tratou dessa minha doença. E anos depois, décadas depois, o Boechat contou essa história naquela coluna, né, que fulana, no caso eu, tinha sido curada, papai contou essa história. E eu me lembro que depois, conversando com médicos, os médicos disseram que essa mistura ela foi transformada num remédio. A indústria farmacêutica se apropriou dessa medicina, que é altamente de origem do conhecimento tradicional do povo indígena. E nunca, em tempo nenhum, foi revertido 1 centavo para o povo nordestino que criou essa medicina. Então, eu me emociono por isso, e me emociono também quando eu lembro que o Darcy Ribeiro tinha dito que nós não iríamos seguir a nossa luta. E me lembro que quando um determinado período, em 1979, minha filha está aqui, Tagira, que é batizada nas águas potiguara. Ela está bem aqui por conseguinte, Tagira, Quilima.
Nós, quando fizemos a visita, que eu fui levá-la para o meu povo, porque eu não morava na comunidade, morava em Pernambuco, morávamos na Casa Amarela. E quando a gente foi para a comunidade, é aí que eu sinto essa dor. O povo ali estava tão desestimulado, tão massacrado pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal passava todos os dias com os helicópteros sobre a área potiguara, porque ali foi uma área de plantação da cana-de-açúcar, esse álcool que vai para todo... Pois era dali que saía, e dali também saiu a fábrica de tecidos da família Ludengren, que é a família inglesa, que colonizou o povo potiguara e que matou o meu bisavô, que assassinou a minha família. Então, quando eu saí de Pernambuco para visitar o meu povo, né, e para batizar a minha filha, eu cheguei na comunidade, a comunidade estava esfacelada, vários litros de dreia jogado no chão. Você sabe disso, né? Você deve já ter pego essa imagem. Vários litros de dreia, e a comunidade já não queria mais, já não queria cantar, já não queria produzir, fazer artesanato, não queria nada. Assim como os guaranis, também em 1700 e caquerada, não queriam mais cantar e nem queriam mais produzir para a sua comunidade, e começaram a morrer, a se suicidar, a se jogar do alto dos morros, para não enfrentar um processo de escravidão. Então, isso não é novo, né, gente? Isso não é novo. Eu não entendo, eu não consigo entender como um país como o Brasil, rico, ainda não consegue, e os governantes não conseguem enxergar esse patrimônio que nós temos aqui, que são as primeiras nações. Aqui, quando se chegou, se encontrou pessoas, não eram almas, não eram espíritos, eram pessoas, eram seres humanos. E que eles disseram que eram almas, vamos arrebanhar as almas para o catolicismo, para isso, para aquilo. Então, o povo indígena ficou entre as armas e a cruz. Entre as armas e a cruz. E o povo continuou sucumbindo ao processo mesmo de destruição, de morte, de genocídio, né? Isso que continua hoje ainda. A gente não vê isso. A gente vê também nossos trabalhadores rurais, nossos camponeses, nosso povo brasileiro, trabalhador brasileiro, povo LGBTQI+, povo cigano, povo quebradeira de coco, seringueiros. Nós vemos toda essa população sofrendo. E como é que a gente vai ter esse bem viver se toda hora a gente esbarra com as armas e os barões assinalados? Então, é muito triste a gente ver que o povo chegou àquele ponto, né, inicial que eu vinha pensando, o povo que não queria mais produzir em década, em século nenhum, o povo potiguara completamente deitado no chão, direto, como deve ter acontecido com os seus avós e bisavós também, porque o Pataxó teve um levante. Foi uma coisa assim, espetacular. Foi um levante histórico. Foi o primeiro povo que deu o levante. Começou com as maracas, com os toques, com os sons. Então, foi uma espiritualidade, uma ancestralidade ali que chegou e vamos assumir. E trouxe a população. Sabe, eu tiro meu chapéu para os pataxós. Tiro.
Os pataxós que foram os primeiros a serem colonizados, né? Às vezes a vovó aqui esquece. A vovó aqui está falando e esquece que tem que falar. Mas eu queria, o ponto mesmo que eu queria deixar é esse. Como nós vamos... O debate é excelente, né? O debate sobre o bem viver. Como é que... Tem que colocar mais bem-viveres, esfregar na cara desse colonizador, desses colonizadores, desses imperialistas, desse povo, desses Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Era isso que eu quero dizer. Vamos continuar a lutar pelo bem viver. Cada um vai sair daqui hoje com essa frase, bem viver, e vai conversar na fila do mercado, na fila do metrô, em tudo que é lugar. Cada voz aqui precisa ecoar, sabe? E se transformar em novas vozes para que a gente tenha esse bem viver, né? E não permitir que essa opressão secular, essa opressão social, como fosse uma grande massa, uma grande massa de depressão. Fala-se na depressão social que existiu, né? Vocês não acham que a gente está vivendo a depressão, não? No mundo? Nós estamos vivendo, sim, é que ninguém está falando, mas a gente está num grande processo depressivo, onde os jovens estão se suicidando, as crianças estão morrendo, não existe comida na mesa das pessoas. É isso. Vamos ao bem viver, sim. Pessoal, que incrível que é ver, né? Uma companheira fazendo o chamado fundamental. Acredito que essa atividade, para além de tocar nosso coração, que é o intuito desse festival, né? Quando a gente vê tudo pensado com tanto carinho para essas pessoas, para tocar o nosso coração, eu acredito que vem com um passo seguinte, que é esse chamado para a ação. O bem viver, como a Eliane disse, tão bem, só é alcançado a partir da ação concreta. Ontem a gente estava vendo, acompanhado aqui na mesa sobre o amor, falando que amor é muito mais que sentimento, é ação concreta, a forma que você se relaciona com o mundo. O bem viver, essa sociedade boa, bela, onde a gente encontra a felicidade verdadeira, onde a gente, enfim, entende o que é abundância de verdade, que não é acúmulo de bem material, não é vencer sobre o irmão ali do lado, né? Essa sociedade tão bonita, que tantas pessoas, tantos povos pensaram de tantos jeitos, essa sociedade só vai ser alcançada se a gente conseguir deter a destruição. E deter um ecocídio e um genocídio não é fácil. Mas tampouco era fácil lidar com a invasão europeia, né? Como o povo pataxó com tanta coragem, o povo potiguara e todos os 305 povos que estão aqui no nosso país, que estão aqui de forma originária mesmo, né? Bem antes da invasão, fizeram com tanta garra e tanta coragem, né? Então, portanto, não é fácil fazer uma revolução, só que é necessário. E fazer uma revolução é uma das tarefas mais bonitas e entusiasmantes que a gente tem, porque requer uma maioria social. Isso que a Eliane estava falando, como é que a gente junta a pessoa na cidade, no campo e na floresta para falar sobre o bem viver. E falar sobre o bem viver implica a gente pensar como é que a gente produz as coisas no mundo, como é que a gente reproduz nossa vida, quem é que cuida das tarefas de cuidado e por que existe tamanha opressão de gênero, tamanha opressão racial, tamanha opressão LGBTQIAPN+, fóbica. Por que existem tantos processos num mundo com fronteiras cada dia mais fechadas? Obriga a gente a conversar com a pessoa do lado e chamar ela para uma ação comunitária concreta. Se tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, vamos fazer um mutirão de combate à fome, mutirão de plantio de agrofloresta. Quando a gente está plantando agrofloresta, a gente está regenerando o bioma ali também, está capturando carbono. A gente pode falar a linguagem do colonizador, né? Estamos capturando 100 toneladas de carbono por ano, estamos fazendo todas as formas, mas no fim a gente está regenerando a terra que a gente vive. E no fim, falar de bem viver e falar de revolução obriga a gente a sair do padrão. Porque, inclusive, o sistema que a gente vive, ele tem duas formas de se impor, né?
Tem um italiano que chamava Antonio Gramsci, que ele falava isso: olha, o sistema ele se impõe de duas formas. Ou é a partir da coerção, com toda a força, tamanha repressão, né? Aí prende o pessoal que está tentando impedir o despejo no meio da pandemia, eu fui uma dessas pessoas. Aí prende o irmão que está fazendo um trancamento de via para denunciar a colonização. Essa é a forma da coerção do Estado, né? Aconteceu essa semana lá, reprimindo o ato pela democracia lá em Santa Catarina, prenderam pessoas, agrediram pessoas. Essa é a forma da coerção, mas tem outra forma, que é o consentimento, e eles fazem isso a partir da ideologia. Quando a gente compra aquela ideologia da meritocracia, de que cada pessoa chega lá no sentido de ascender socialmente a partir do seu próprio mérito, e aí não existe herança, e aí não existe desigualdade estrutural, né? Não existem opressões. Quando a gente compra a lógica da meritocracia, quando a gente compra a ideia também da publicidade, uma lógica consumista, que você precisa consumir aquele aparelho que pesa 150 gramas, mas que usa 7 toneladas de rocha para minerar os 55 componentes metálicos que tem ali. Quando a gente compra isso, de que a gente precisa comprar aquele aparelho a cada 1 ano, porque ou ele fica velho visualmente a partir da publicidade, ou ele fica velho no sentido do software, fica lento e começa a travar, né? Porque essa é uma obsolescência programada, ele é programado para você querer um novo. Quando a gente aceita essas coisas, a gente vai entrando no caminho de consentir com o sistema, porque a gente já está dentro da roda deles. E tem uma outra forma também que eles conseguem obter o nosso consentimento, quando a gente acredita que não é mais possível. Essa é uma coisa que eles falam sempre, né? Falar de bem viver, falar de revolução, falar de uma sociedade boa, justa e bela, isso é uma coisa de gente ingênua, impossível, né? Só que tanto não é impossível que nossos países vizinhos, irmãos nossos, estão fazendo esse processo nesse exato momento. O povo colombiano, desde a sua independência, nunca teve um governo que falasse em acabar com as desigualdades. Nunca teve um governo, desde 1948, que falasse se querem acabar com a guerra. E agora, a partir de um processo de massa, do povo indígena nas ruas, do povo camponês lutando também, e do povo das 1000 lutas da cidade, o povo colombiano conseguiu derrubar o presidente de extrema-direita e colocar um governo popular lá, o Congresso dos Povos, liderado justamente pelos povos da cidade, do campo e da floresta. A gente vê o povo chileno, que derrotou a Constituição do Pinochet, também com levantes de massa, elegeu também um governo que se reivindica popular. A gente vê em todos os países do mundo os povos em marcha, porque o bem viver requer essa marcha, né? E isso vai além, pessoal, até do voto, porque é uma das formas da gente consentir com esse sistema é aceitar o jogo deles, de achar que a gente só vai fazer transformação apertando um botão a cada 4 anos. Está muito longe de uma revolução isso daí servir para um processo de transformação real. É necessário? E nós temos 50 dias para cumprir uma tarefa histórica muito importante para o nosso país. Mas isso não é nem de longe o suficiente. Porque apertar um botão a cada 4 anos, a gente só está digitando 2 números ali. A gente não está dizendo que, mesmo que a gente vença, nós não podemos aceitar aliança com o agronegócio. Nós não podemos aceitar aliança com a mega mineração. Nós queremos o bem viver, não é só derrotar o fascismo. Então isso requer ação, requer conversa cotidiana. E eu fico muito feliz de poder participar de um momento como esse, onde a gente ocupa um espaço, fala de ideias de transformação que trazem ensinos e que trazem partilha de cada pessoa aqui, porque cada pessoa é um universo em si, cada pessoa passou por muito para estar aqui. Inclusive, a gente dá tanto valor para a presença de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, na soma de todas as crises, estar aqui, de coração aberto, partilhando um momento como esse. Então, se a gente consegue ter essa junção de forças, a gente consegue ter essa junção de forças para cumprir essa tarefa dos 50 dias, mas para os passos seguintes. Nós não podemos parar. Essa caminhada histórica que os nossos irmãos latino-americanos estão seguindo, ela não pode ser parada, e o Brasil é determinante para isso. Então, eu fico muito feliz de poder estar caminhando essa caminhada com tanta gente incrível e com vocês também. Valeu. E vamos aldear a política, né? Vamos aldear a política. Estamos aí com nossos candidatos e candidatas indígenas, aldeando a política e tendo a bancada do COCAR, tendo indígenas em locais de poder e tomada de decisão, que é super importante também, para a gente poder construir o bem viver com o olhar e com a perspectiva dos próprios indígenas, né? Os originários dessa terra. Então, estou feliz demais por estar aqui com vocês. E foram cada assunto diferente. Ficar por último é isso, assim, de você poder escutar
um pouco de cada pessoa, né? A gente vai escutar vocês também, e eu estou super ansioso para isso. Mas, voltando ao assunto da Aparenta, o povo indígena, ele é muito resistente, sim. A gente resistiu aí há mais de 520 anos, estamos resistindo cada vez mais. O povo indígena, ele é comunitário, ele não é unitário. O indígena é ser comunitário, é saber viver e conviver em comunidade. A gente não pensa só na gente, né? Não é só eu, Tucumã, Pataxó, mas é a minha comunidade e o nosso futuro que está em jogo. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, futuro da nossa comunidade, daquilo que a gente acredita, que sempre acreditou, daquilo que a gente sempre vivenciou. Então, para a gente, vai bem mais além da nossa atualidade. A gente vem lutando aí cada vez mais para desconstruir, quebrar estereótipos, desconstruir isso que vem acontecendo cada vez mais. E realmente a gente não pode ficar parado durante 4 anos só para poder esperar e votar. Não, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer valer a pena o nosso voto, tem que saber escolher bem. Então, assim, voltando à questão também da saúde, eu sou sobrinho de pajé. O meu tio é o pajé Itambé, e eu venho aprendendo também com minha avó, que é uma pessoa maravilhosa. Minha bisavó era benzedeira, então pude aprender várias coisas com eles também. E a gente tem na Amazônia a nossa maior farmácia natural, que outras pessoas de outros países vai para a Amazônia, estuda aquela planta, aprende muitas das vezes com os povos indígenas, vai embora, produz um remédio e vende para o Brasil. Produz um remédio e vende para o Brasil. E aí, a gente, o povo brasileiro, fica como? Paga caro no remédio. Mas o remédio natural está dentro das nossas comunidades, sempre esteve lá. Como que a gente ia saber lidar com a picada de cobra? A gente não tinha hospital. Quem era? Nossos pajé, nossos curandeiros, que sempre teve esse conhecimento. Eu postei um vídeo esses dias, a gente falando, no meu Instagram tem um Saberes e Sabores Indígenas, que é exatamente isso, né? Eu sou estudante de gastronomia. E a gastronomia para os povos indígenas pode ir de um prato preparado ali para a nossa alimentação do nosso corpo físico, mas também para a nossa alimentação do nosso corpo espiritual. Aí teve uma pessoa que comentou assim, fiquei curioso de saber como que um indígena pôde aprender que aquela planta ali servia para combater a picada de cobra, por exemplo. Será que um indígena ia lá, era picado por cobra, e experimentava uma plantinha, morria, aí o outro vai lá e experimentava até saber a planta certa? Não, a gente tinha nossas formas de conhecimento. É a conexão com a natureza, com a mãe natureza. A gente sabe a importância. A gente estava assistindo um vídeo, deixa eu até pegar aqui, que no final ele fala que a natureza está em nossos corações. A natureza é o coração. A nossa mãe natureza é o nosso coração. A gente tem que saber valorizar ela. A gente tem que saber entender o quanto é importante defender, o quanto é importante lutar para que ela se mantenha de pé. Então, assim, eu acho que eu vou deixar esse espaço para a gente poder construir isso juntos e poder escutar vocês também. Tá bom? Bom, a gente já está se encaminhando aí para o encerramento, e eu estou sentindo de compartilhar com vocês uma poesia que eu fiz e que fala sobre o bem viver. Estamos em um tempo de muita transformação. Uma história está morrendo e outra surge de antemão. Nesta grande travessia da chamada humanidade, somos todos convocados a servir com irmandade. Uns cortam as florestas e outros queimam o carvão. Tudo em nome da moeda. Liberdade ou ilusão? Mãe Gaia está gritando entre enchentes e queimadas um pedido de socorro pelas vidas derramadas. O tempo é de reparação, silêncio e humildade. Perceber a opressão que perpetuamos sem maldade. Mas há luz nessa penumbra, a guiança nessa estrada. A esperança é ativa e impulsiona a caminhada. Jaz uma profecia entre os indígenas norte-americanos de um tempo de igualdade entre a raça dos humanos. Este é o prenúncio do chamado bem viver,
uma grande virada que está para acontecer. É um novo que é antigo. É um ato memorial. O futuro nos convida a um olhar ancestral. A revolução já está em curso. É raiz que brota do chão. Tem idosos e crianças, campo, cidade e floresta, num chamado de união. Precisamos de coragem para agir com compaixão. Solto a arma e a armadura e uso só o coração. A linha estratégica é a solidariedade. O ativismo interno une a ação social e a espiritualidade. Obrigada. Pois somos água, somos terra, somos vida, morte e vida. Somos toda a atmosfera respirando, agradecida. Somos muitos e somos um. Somos arte e natureza, o oceano em uma gota, o universo em correnteza. Obrigada pelo espaço. Queria convidar vocês para fazer uma chamada final, deixar uma mensagem aqui para a gente. Agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, cada um vindo de um canto, Tiago vindo de Brasília, Tucumã vindo lá de Manaus, você vindo aqui mais de perto de Saquarema, mas também uma viagem de carro até aqui. Então, agradeço muito a confiança. Obrigada por estarem aqui, expressando a voz, a dor, as dificuldades. E obrigada pela generosidade em sempre compartilhar a esperança, a cultura, a sabedoria. Então, é uma honra mesmo. Muito obrigada. Os nossos ancestrais agradecem. A nossa força maior espiritual agradece. Todo o universo agradece. As matas, os rios, as florestas, o universo, os nossos povos, as nossas crianças, todos e todas e todos agradecemos a esse momento tão rico, a esse momento tão emocionante, que realmente me emociona, por esse espaço maravilhoso de comunhão com a sociedade brasileira. Nossos guias espirituais agradecem a vocês. Muito obrigada. Agradecemos. Agradecemos muito por vocês estarem aqui, podendo escutar a gente. E a pergunta do dia é: o que é o bem viver para vocês? Acho que todo mundo vai sair com essa perguntinha na cabeça aí, para poder depois pensar melhor e responder, né? Como o Tiago fez, cada dia pensando um pouquinho mais e aprendendo sobre o bem viver de forma diferente, né? O que vocês estão fazendo para mudar o dia a dia dentro dessa sociedade que está aí querendo nos calar cada vez mais, mas não vão fazer isso com a gente. Porque a gente é a raiz dessa grande árvore, né? Chamado planeta. Somos só a semente que vai trazer mais árvores, cada vez mais, a árvore do conhecimento, da esperança. Então, muito obrigado a todos. Aueri, Ntiaueri, Aueri, Nhamissu, Nhanderu, Tupã, Aueri, Manchó, Arnã, Nerron. Muito obrigado. Companheirada, fico feliz de poder chamar vocês assim de companheiras, companheiros, companheiros. E a gente sempre resume isso nessa expressão, companheirada. Porque isso já invoca a gente para os momentos de luto, os momentos de construção, né? Em outros momentos da história chamava de camarada, outros povos chamam de irmão, parentes, né? E eu fico muito feliz de poder ter partilhado esse momento com vocês. Toda vez que a gente fala de transformar a sociedade, às vezes a gente se sente pequenininho, né? Fala, caraca, o tamanho desse desafio que a gente tem. Mas, no fim, cada pessoa, por mais que se sinta perdida, por mais que se sinta confusa, tem uma missão, é parte dessa nossa grande missão histórica aqui. E por mais que a pessoa se sinta sem potência, a gente tem uma força imensa dentro de si, imensa mesmo, que faz com que a gente consiga transformar a história que a gente vive.
E a gente vive uma história que é maravilhosa, uma história que vive diversas revoluções em vários momentos, só que esconde essa história de nós. Então a gente saber do Levante Pataxó, saber da luta do povo potiguara na Baía da Traição, saber da luta do povo Yanomami, que muito antes de ser um povo que as pessoas têm que ter pena, tem que admirar o povo que conseguiu lutar e demarcar a maior terra indígena da floresta amazônica também. A gente reconhecer todos os 14 povos que estão na terra indígena Vale do Javari também, onde Bruno, Dom, Maxiel foram assassinados também. É muito importante a gente compreender que a nossa história é viva, ela é cheia de luta e cheia de momentos inspiradores, como a Eliane falou. Quando a gente compreende isso, de que cada pessoa tem uma força imensa dentro de si, a gente ativa esse segredo, que é um segredo, se entender forte numa sociedade que não foi feita para a gente. Esse segredo ele é ativado a partir da coletividade. É na ação coletiva que a gente se realiza e transforma o mundo. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu achava que até semana retrasada eu não sabia se ia poder estar aqui porque eu podia estar preso pelo falso crime ambiental, né? Mas fui inocentado, felizmente, com a ajuda de tantas pessoas aqui que assinaram aquele abaixo-assinado, que se mobilizaram. E eu espero poder honrar a confiança de vocês, seja quem veio aqui para acompanhar as mais diversas coisas incríveis do Festival Íris, seja quem hoje está sentindo um chamado de vida, como eu sentia 17 anos atrás, Tucumã, Eliane, Nikita, todo mundo sentiu em algum momento da vida. Eu vou ficar muito feliz de poder lutar ao lado de vocês ao longo de toda a nossa vida e até a Revolução. Tamo junto, pessoal. Vamos transformar esse mundo.